Olá, caríssimos, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui também, mais uma vez, acompanhando o nosso próximo módulo. A religião, raiz de discriminação. Nós vamos ter aqui a companhia hoje do São José. Nós vamos entender um pouquinho o porquê que ele vai nos acompanhar nesse módulo e vai nos abençoar. Abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, tá bom? Vamos começar? No tempo de Jesus, os judeus eles faziam discriminação de raça, né? Uma raça pura, uma raça menos impura, uma raça que também não era impura, né? Então eles tinham mais ou menos uma classificação social sobre isso, né? Como é que funcionava? Se você tivesse a sua descendência em Abraão, Davi, você era muito importante, os judeus te consideravam um pouco. Se você não tivesse essa descendência, você era de uma raça impura. Os estrangeiros também eram raça impura. Entre eles mesmos, tinha algumas regiões também que eram impuras. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso daí, né? Os judeus autênticos, eles têm essa descendência e eles, até hoje, muitas famílias ainda seguem isso, né? Aqui nós temos lá a parte bíblica, os capítulos, versículos, os livros que falam um pouco sobre isso. Gostaria que vocês olhassem depois, tá bom? O evangelista Mateus e Lucas, eles narram a genealogia de Cristo. Por isso que está São José aqui, né? A mulher ela não tinha muita importância, não tinha valor nenhum, então se usava a genealogia do homem, São José. Cristo ele nasce e os evangelistas traçam a genealogia dele até Abraão através da pessoa de São José, né? Através do pai dele. E aí a gente encontra muito isso na Bíblia. Várias pessoas importantes, né? Vários profetas, vários reis, né? Nós temos alguns reis ali que têm essa genealogia. Isso é muito importante para o judeu. O Evangelho ele prova que Jesus realmente veio de Davi e veio de Abraão. Isso era uma promessa lá no Velho Testamento, né? Os judeus desprezavam quem não era de raça pura, principalmente os fariseus e os saduceus. Eles realmente excluíam, eles procuravam não ter relacionamento porque você poderia também se tornar impuro, né? João Batista, ele não batia muito com essa ideia, né? Mesmo a gente achando que ele era um saduceu, ele não concordava muito com essa ideia de exclusão social, de exclusão da raça. Ele não aceitava muito isso porque ele achava que teria que ter todos os povos receber a mensagem do Messias, né? Por que disso? Lá no livro de Êxodo 22 e 5 tem esse mandamento. Depois a gente procura lá, mas eu vou ler para vocês aqui. Eu sou Javé teu Deus, não te fiz sair do país do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura de coisa alguma. E aí ele vai seguindo aqui. Então é muito importante para o judeu essa questão da genealogia por causa dessa passagem, né? Outros povos, outras nações tinham outros deuses, né? Por exemplo, os egípcios, eles construíam imensas estátuas, imensas esculturas dos deuses deles, né? Para mostrar o quê? Que o Deus deles era importante, poderoso e generoso, era um Deus forte, né? Então os judeus eles vêm dessa escravidão, então eles ficam muito preocupados com essa questão do Deus Uno, que é o Deus deles, o Deus que esteve com eles lá no Êxodo, como Moisés, né? Então eles buscam muito isso, eles afirmam muito essa questão da genealogia de ser muito importante, né? Os judeus eles também se tornavam impuros se eles casassem com outras raças, né? Se você tivesse uma esposa de outra raça, você poderia ser influenciado pelos deuses dessa outra raça. Então eles não aceitavam isso, né? A pessoa que tinha um relacionamento com outra esposa de outra raça também era excluída. Nós tornava o judeu impuro. Tem também as passagens aqui. Isso vem lá, toda vez que eles iam para algum exílio, principalmente na Babilônia, lá na Babilônia eles se casaram muito com outras mulheres, né? Isso está lá no Velho Testamento, a gente depois pode ver algumas passagens
do exílio da Babilônia, quando eles retornam, eles retornam casados com mulheres de outras religiões. Isso, para o judeu, realmente gera um problema, até eles são obrigados a se separarem dessas mulheres. Mesmo que tivesse filho, eles são obrigados a se separar porque eles não são puros. E aí, para eles continuarem puros, eles se separam dessas mulheres, muitos deles fizeram isso, quase que a maioria, e abandonaram as esposas e os filhos por serem de outra raça. A dominação romana, na Palestina, o judeu acreditava que ela profanou o templo e a própria terra. A presença deles tornou a presença do povo do Império Romano, profana a terra, que era um presente dado por Deus, e profana também o templo. Então torna a terra impura e profanação do templo. E eles não aceitavam isso, eles ficaram muito bravos, eles tinham uma indignação muito grande com o Império Romano. O grupo dos essênios, eles seguiam as leis ao pé da risca, né? Eles, em dado momento, para evitar esse tipo, para eles não se tornarem impuros, eles simplesmente se separam da sociedade. Vão para as montanhas e lá constituem um sistema tribal. Eles produzem, trabalham, mas e é tudo compartilhado com eles, mas só entre eles, para que eles não se tornassem impuros. Eles acreditavam que o Messias viria um Messias de justiça, que implantaria o reino e expulsaria os ímpios da Terra Santa. Para vocês verem como que eles eram. Eles não aceitavam realmente nenhum tipo de estrangeiro, ninguém impuro. Então viria o Messias e expulsaria todos os ímpios da Terra Prometida. Na pregação de João Batista, a gente começar a ver um pouquinho dela, a gente vai perceber que ele tem as características do grupo do povo essênio, mas ele não aceitava essa separação, né? Ele foi aquela pessoa que batizou Jesus, ele batizava as pessoas e ele acreditava essa ligação com os essênios, ele acreditava que o Messias viria para instaurar o reino de Deus na Terra, né? Então essa ligação bastante forte, esse elo de ligação bastante forte com os essênios, né? E ele batiza também, né, Jesus no Rio Jordão, batismo de água, convidando a conversão, se preparar para a chegada do Messias, né? Outro povo que era discriminado, mesmo sendo judeu, mas era discriminado, eram os samaritanos. Por que os samaritanos os judeus discriminavam, né? Eles não aceitavam ter relação com eles, não podia ter contato com eles, não poderia ter contato com o objeto, porque os samaritanos, eles, em dado momento, eles tiveram uma mistura de raça, né? Eles se misturaram com outras raças, né? E aí, esse é um dos grandes problemas que o judeu não aceita. É muito interessante, né? Porque para você, quando você saía da Galileia, né? Para você sair da Galileia para chegar à Judéia ou vice-versa, você teria que passar pela terra dos samaritanos, pelo estado da Samaria, né? O que os judeus que se consideravam os puros, para não se contaminar, não se tornarem impuros, eles davam uma volta, cortavam pelo Rio Jordão, muito mais distante, muito mais perigoso. Então, isso era muito importante para eles, né? Se a gente começa a perceber que realmente eles levavam muito a sério. Mas Jesus, ele é da Galileia, né? Então ele passa por Samaria. Em uma dessas passagens em Siquém, ele conversa com uma mulher samaritana. Ele pede para ela o balde dela, o objeto dela, e pega a água e toma. Então Jesus comete aqui perante o público, né? Até os apóstolos dele criticam, os discípulos deles criticam ele por isso, porque ele tem ele quebra duas normas, duas tradições, duas regras, duas leis. Ele fala com a mulher casada em público e ela é samaritana e ele toca em objetos de uma samaritana. Então Jesus se torna impuro perante os judeus que eram mais radicais, né? Isso aí também tem a passagem aqui que a gente tem que observar, né? Os samaritanos também, eles tinham o Torá, eram os 5 livros, eles observavam isso à risca, mas mesmo assim eles não aceitavam, né? Jesus vai até na Samaria, nessa passagem, ele cura um leproso, ainda elogia a fé desse leproso, que a fé curou ele, né? Sua fé te curou, né? Então, mesmo ele tendo toda essa situação de contato com a mulher, casada, em público, sozinha,
ele toma a água dela, ainda ele vai e cura um leproso. E isso, os judeus, era a pior situação que poderia ter, né? Eles não concordavam, não aceitavam de forma alguma, né, dessa questão de ter tido contato, né? Só para a gente ter uma ideia, os judeus também não tocavam no dinheiro estrangeiro, porque poderia se tornar impuro, né? Então, radicalismo total. A Galileia, onde Jesus morava, tem um mapa aqui, né? Nos estados fenícios, fica fora de Israel, fora da Palestina. Então tinha dois locais lá, que é Tiro e Sodônia. Jesus vai da Galileia, vai até lá e conversa com esse povo para levar a palavra de Deus, né? Para levar a sua proposta de vida. Muito interessante. E lá ele cura uma filha de uma fenícia, de uma mulher fenícia. Olha que transgressão de lei que Jesus comete, né? Que absurdo que é isso, né? Numa terra de outro povo, inimigo da Palestina, de Israel, e ainda ele cura uma filha de uma mulher, né? É uma coisa... E ainda ele elogia a fé dela, né? Quando você... A Galileia, ela também era exclusa, né? Ela era uma região de impuros, né? De ímpios, de pessoas que não tinha puro, não tinha pureza, né? Isso era uma região de pessoas pecadoras, porque a Galileia fazia divisa com outros países, né? Como eu citei aqui, que Jesus vai para lá. Quando eles chamam de Jesus o Galileu, isso não é um elogio, isso é um xingamento, né? Eles estavam xingando, eles estavam atacando Jesus. Você é um Galileu, né? Tem uma passagem bem interessante, né? De certo vem algo bom de lá, porque realmente eles não aceitavam essa questão de ter contato com estrangeiros, né? A Galileia fazia parte disso, né? Ela fazia divisa com estrangeiros, né? Os cobradores de impostos também eram pecadores, eles eram tidos como impuros. Os cobradores de impostos, os caras que tinham comércio, loja, os artesãos, né? Todos eles eram impuros. Mateus, ele é chamado, né? Mateus ou Levi, ele era um publicano, ele é chamado para compor os apóstolos, né? Você vê como que é a atitude de Jesus, um pecador é chamado para fazer parte, né? Nós temos aquela passagem muito bonita de Zaqueu que Jesus vai dormir na casa dele. Né, tem até uma passagem muito bonita, a gente tem que dar uma lidinha, que também era um publicano, um pecador. Jesus vai lá, e Jesus nessa impureza total, né? Tendo esses tipos de relacionamento. O trabalho das pessoas também tornavam elas impuras, porque elas tinham relação com mulheres casadas, as mulheres não poderiam estar sozinhas, né? Os comerciantes, os lojistas, como eu tinha falado, né? Eles eram... tinha que ter essa relação com o estrangeiro, tocava em moeda, então algumas profissões eram consideradas como impuras. Os médicos também, porque os médicos eles desprezavam o dinheiro do pobre, porque o pobre pagava muito pouco também, era uma profissão de impuros, né? Os mascates, tecelão, várias outras profissões da época. A questão de você não lavar a mão também te tornava impuro, inclusive os apóstolos são chamados a atenção deles, porque eles vão e fazem uma refeição sem lavar as mãos. Os fariseus acusam eles de não seguir a tradição. Então nós vamos entender o que é a tradição, o que é a lei, a Sagrada Escritura, né? Tem essa passagem também e vale muito a pena a leitura. Quebrava a impureza também comer certos tipos de carne, né? A questão do porco era uma questão mais de saúde, né? Que realmente fazia mal na época. Mas os animais de outros tipos de animais também fazia parte, porque eles eram oferecidos a sacrifícios a outros deuses, de outros povos. O judeu levava isso muito a sério mesmo, a gente está percebendo isso, né? Então, só porque o animal era oferecido a outros deuses, como holocausto, né, uma oferenda, também se tornava impuro. O judeu não podia comer esse animal, né? Bem interessante isso aqui, né? Os deficientes físicos também eram considerados como impuros. Se você nascesse com uma deficiência, tinha algumas deficiências, tinha algumas características para você ser sacerdote. Um sacerdote não poderia ter deficiência. Os doentes mentais eram considerados como endemoniados, os demônios tinham possuído essa pessoa, então eles achavam isso. Tem até uma passagem que Jesus vai em dado momento lá, Jesus tira os demônios de um louco, né?
Todos os doentes, leprosos em especial, era mais ainda marginalizado, tinha até uma região, quando ele ia passar no meio do povo, ele tinha que gritar, avisando que ele estava com lepra, né? Mas o sentido da pureza, ele foi deturpado com o tempo, né? Com o passar dos anos, foi mudando-se essas características. No início, era para preservar a vida, o bem mais valioso, o que Deus queria, né? O que Deus quer de nós, a vida. E aí, com o tempo, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, foram deturpando essa lei e tornando isso, o povo escravo disso, né? Foi tornando o povo excluído, impuro, pecador, né? Na época de Jesus, isso era muito mais forte, né? Então isso, você acabava se tornando muito pobre, porque você não poderia se relacionar, você não poderia fazer negócio, você não poderia vender um bem seu, você não poderia fazer nada, porque você estava muito pobre. E aí você virava mendigo, e aí ficava a própria sorte, largado a própria sorte, né? Hoje a gente ainda, né? A gente ainda tem essa dificuldade, às vezes acontece um mal com a gente, um acidente, algum ente querido acaba falecendo, né? A gente fala que é um castigo de Deus, mas não é isso, a gente não pode fazer essa leitura. Deus é vida, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Então a gente acaba acusando Deus de nos castigar. Isso é uma acusação muito grave. Deus não castiga, né? E aí isso é coisa de fariseu, né? Os fariseus que acreditavam nisso, né? Se a gente acaba excluindo alguma pessoa da comunidade porque ela é pecadora, né? Se a pessoa cometeu um pecado, ela não pode isso, ela não pode aquilo. A gente tem que se policiar muito, porque a gente não está sendo cristão, a gente está sendo fariseu. A gente tem que tomar muito cuidado. A mulher era muito discriminada na época, né? Você imagina, né? Então a mulher ela ficava abaixo da pirâmide da sociedade da época, não tinha valor nenhum. Ela não poderia ter herança, não poderia ter bens algum. A mulher, quando ela até os 12 anos, o pai podia vender a filha, um absurdo, mas fazia parte da lei, o pai pode vender a filha. Quando ela se casa, ela passa a pertencer ao marido. E aí o dote que o marido ela recebe, que serviria de herança dela, não, fica para o marido. E aí, se ela morre, né? O marido que fica com os bens, ou se o marido morre, fica com o irmão mais velho, e assim vai indo. Tinha uma série de regras que a mulher realmente ela não podia sair na rua sozinha se ela fosse casada. A formação dela é só trabalhos domésticos, os afazeres, cuidar do marido. O marido, quando chegava em casa, ela tinha que lavar a cabeça, lavar a mão, lavar os pés do marido. Essa era a função dela, e ter filhos, né? Se a mulher não tivesse filhos homens, então ela era mais desprezada ainda, né? Ela tinha que ter filho homem para manter o nome, né? Manter a geração, manter a genealogia do homem, porque a mulher não tinha genealogia, né? Os apóstolos questionavam muito Jesus sobre o relacionamento dele com mulheres, principalmente quando ele tem essa conversa com a samaritana, ele é muito questionado, né? Jesus, aliás, a mulher no período da menstruação, quando ela tem um filho, ela se torna impura, né? E aí tinha um ritual todo. Quando era um filho homem, era 7 dias afastada, ela era impura, ninguém podia tocar nela, nem nas vestes nela, se tornava impuro. E se fosse uma menina, era 14 dias, né? Isso tinha regras para se purificar, tá? Depois a gente pode olhar em Levítico, tem todas as passagens aqui. Maria e José, São José, quando eles têm Jesus, passa o período que eles tinham que ficar ali afastados, né? Vão até o templo. Lá no templo você tinha uma escala de animais que você tinha que comprar para oferecer para se tornar puro novamente, e era conforme a sua renda, seu dinheiro, né? Maria e José eram muito pobres, então eles ofertam 2 pombinhos para o templo, tem a passagem também. Isabel, ela era velha, mulher, estéril, então ela era muito desprezada pela sociedade, ela não podia ter filhos, né? Então Deus faz uma promessa com ela, ela tem João Batista, né? Que é o primo de Jesus, que estava lá no lago, né? E aí ela faz uma oração: isto fez por mim o Senhor, quando se dignou de retirar a minha vergonha perante os homens. Olha o que ela fala, né? O judeu ele tinha uma oração também que ele dava graças a Deus por não ter nascido mulher. Vocês estão percebendo a questão da mulher ali,
exclusão dela mesmo na sociedade, né? As mulheres na sinagoga, elas tinham um local reservado para elas, elas não podiam participar de nada, elas não podiam aprender, elas não podiam opinar, elas só tinham que ouvir mais nada, né? Então era bem complicadinho. Hoje nós temos o Muro das Lamentações, que é um pedacinho do templo. Se você observar na televisão, procurar imagens na internet, os homens ficam à esquerda, aí tem uma separação com uma grade, e as mulheres ficam à direita. Elas ficam separadas dos homens. Jesus quebra essas tradições e leis, né? Muitas mulheres que foram curadas por ele começam a acompanhar ele aceita Marta e aceita Maria, que começam a ser ouvintes dele, né? Ele perdoa a adúltera, que pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, né? As mulheres, elas são as primeiras a descobrir a ressurreição de Cristo. Os apóstolos não acreditam na palavra delas, né? Porque elas não tinham palavra, eles teriam que ver pessoalmente, porque eles não acreditavam nelas, né? Essas leis, elas eram tantas leis e tantas exigências que era muito difícil um pobre cumprir essas leis. E isso ia aumentando, né? Ia aumentando a exclusão, ia ficando mais difícil para um pobre, ele ia se tornando cada vez mais miserável. Ele tinha que pagar muito caro para ter a pureza, né? Então, a religião, a raiz da dominação. No próximo módulo, a gente vai ver a lei, instrumento de dominação. Como é que era a questão da lei, né? Nós vamos ver a questão de tradição, tá bom? Que São José nos abençoe, abençoe a sua família, abençoe os nossos trabalhos, abençoe a nossa vida, tá bom? Muito agradecido por vocês terem assistido esse módulo. Até o próximo módulo. Muito obrigado.